Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer mais um caso criminal, então se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar. Hoje é o segundo vídeo do nosso Terror em Dobro e eu vou trazer um caso brasileiro para esse segundo vídeo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos para o caso de hoje. Rayane Paulino Alves tinha 16 anos na época dos fatos e vivia em Mogi das Cruzes, São Paulo, com seus pais Marlene e Márcio. Ela fazia o segundo ano do ensino médio à noite e durante o dia trabalhava como jovem aprendiz e fazia curso de inglês. Ela tinha começado a trabalhar recentemente e estava aguardando para receber o seu primeiro salário. A Rayane era uma menina bastante comunicativa, ela tinha muitos amigos, era muito querida por eles e também pela família, justamente por ela ser uma garota muito alegre, sorridente e que trazia felicidade para o ambiente onde ela estava. Em 20 de outubro de 2018, durante a tarde, a Rayane foi convidada por duas amigas que estudavam com ela para ir a uma festa que aconteceria naquela noite na cidade vizinha Guararema. Era bem comum os jovens irem nessas festas aí dessa cidade vizinha, porque lá era bem perto, inclusive, de Mogi das Cruzes, não é uma distância muito grande, então os jovens iam para sítios lá, alugavam esses sítios e realizavam esses encontros. A Rayane então recebeu esse convite, falou para a mãe dela sobre isso e a mãe dela inclusive já conhecia essas duas amigas que convidaram ela, porque era comum as três saírem juntas. Ela disse que elas iriam juntas para a festa, como era em outra cidade. A mãe de uma dessas amigas ficaria com a responsabilidade de levar as meninas até lá e depois buscar. Então, ela dormiria na casa dessa amiga, né, que a mãe levaria elas. Ela contou tudo para a mãe ficou tranquila, afinal de contas, como eu disse, era comum ela sair com essas amigas. Então, quando foi mais próximo do horário da festa, já de noite, o pai dela levou ela até a casa dessa amiga para ela se arrumar ali, se arrumarem todas juntas e depois a mãe da colega levou elas até a festa. Ao chegar na festa, estava bastante lotado, tinha em torno de 500 jovens lá. A festa era open bar, então apesar da maioria ser menor de idade, eles estavam curtindo e consumindo bebida alcoólica, inclusive a Rayane e as amigas. Por esse motivo, pouco tempo depois que elas chegaram na festa, a Rayane começou a se sentir um pouco mal, já dando indícios de que estaria embriagada, e por esse motivo as amigas ficaram de olho nela, né, cuidando, dando água, dando todo o suporte e cuidados também, porque todo mundo sabe dos perigos de uma jovem embriagada sozinha em uma festa. Então as amigas ficaram cuidando dela ali, sempre em volta, sem deixar ela sozinha. Depois de algum tempo, ela estava mexendo no celular e mandou uma mensagem de voz para um amigo que não estava na festa, dizendo que estava cansada, que queria ir para casa, que ela não estava mais curtindo a festa e que ela queria ficar sozinha, mas que as amigas não a deixavam sozinha. Ela conversou então brevemente com esse amigo e continuou ali curtindo a festa. Por volta de 11h30 da noite, então, a Rayane disse para as colegas essa questão de ela não estar mais curtindo, dela querer ir embora, e disse que ligaria para o pai dela ir buscá-la, porque apesar dela ter combinado de voltar com a mãe da colega, a mesma mulher que levou elas até a festa, o pai dela tinha dito que, como sempre, se ela quisesse ir embora antes, se acontecesse qualquer coisa, ela podia ligar para ele, que ele a buscaria. Então ela disse isso para as amigas, disse que já tinha chamado o pai e que ele estava indo buscar ela. As amigas compreenderam, até porque ela realmente não estava passando tão bem, acompanharam ela até a saída da festa, se despediram e voltaram para dentro para continuar curtindo a noite. Enquanto isso, a Rayane saiu andando pela rodovia ali sozinha, a rodovia que dava acesso à festa. Não se sabe o motivo, mas nessa ocasião a Rayane mentiu para as amigas que tinha chamado o pai e ela não chegou a entrar em contato com o pai em nenhum momento naquela noite. Como eu disse, é um mistério até hoje, ninguém sabe o porquê, mas ela decidiu ir andando sozinha em plena madrugada pela rodovia, uma distância considerável para fazer andando, afinal de contas era de uma cidade para outra, mas ninguém sabe o motivo, ela decidiu fazer isso sem chamar o pai para buscá-la.
Quando foi por volta de 5 horas da manhã, já do domingo, os pais estavam um pouco preocupados porque ela não tinha dado nenhum sinal, eles tentaram entrar em contato e ela não respondia, então resolveram ligar para as amigas para ver se tinha alguma notícia, às vezes o celular dela podia ter descarregado, alguma coisa assim. Mas então a mãe de uma das amigas atendeu e, para o desespero deles, ela disse nessa questão da Rayane ter ido embora bem mais cedo da festa, ter ido embora sozinha e que inclusive tinha dito que ele, o pai, a buscaria. Eles então já ficaram muito nervosos porque eles sabiam que nada disso tinha acontecido e imediatamente acionaram a polícia, registraram o desaparecimento e começaram então as investigações. A polícia começou conversando com as amigas que acompanhavam ela na festa, o amigo também que tinha trocado aquelas mensagens com ela durante a noite e vasculharam ali procurando no sítio onde a festa tinha acontecido, mas não encontraram nada, nenhuma dica que levasse ao paradeiro dela. Na terça-feira, então, durante as buscas, eles encontraram o celular dela jogado ali nas margens da rodovia em meio ao mato. Ele estava a cerca de 18 quilômetros de distância do local onde a festa aconteceu, já próximo de uma outra cidade chamada Jacareí. O celular foi analisado, é claro, e eles descobriram que por volta das 2h10 da manhã, a Rayane tinha tentado fazer uma ligação para a polícia, mas por algum motivo essa ligação não tinha sido completada. Eles seguiram então com as investigações sem achar mais grandes coisas, até que quando foi no dia 28 de outubro, uma semana aí após o desaparecimento, eles infelizmente encontraram o corpo da Rayane sem vida. O corpo foi encontrado a cerca de 10 quilômetros de distância do local aonde o celular estava, também em uma região de mata. Com a descoberta do corpo, a notícia, é claro, bombou na mídia, estava todo mundo sabendo e todo mundo preocupado sobre aonde poderia estar a Rayane e todos ainda com um fio de esperança de encontrar ela com vida, mas infelizmente isso não aconteceu. Como o caso estava forte na mídia, as pessoas todas ficaram sabendo, e então um motorista de aplicativo procurou a polícia dizendo que tinha dado uma carona para Rayane na noite em que ela desapareceu. Ele contou que estava voltando para sua casa em Guararema depois de encerrar a sua última corrida do dia. Ele então avistou a Rayane andando ali nas margens da estrada, sozinha em um ponto deserto e bastante escuro. Ele achou aquilo muito estranho, afinal uma moça tão jovem naquele local àquela hora era bastante perigoso, então ele se aproximou dela e abaixou o vidro e perguntou, o que ela estava fazendo ali naquele horário, que era muito perigoso. E ela disse que estava indo para a casa dela, que ficava em Mogi das Cruzes. Ele disse que reparou na voz dela que ela estava, assim, um pouco embriagada. Ele então continuou falando para ela que era perigoso e que, aliás, ela estava no sentido contrário a Mogi das Cruzes. Se ela queria ir para Mogi das Cruzes, ela tinha que ir para o lado oposto da rodovia. A Rayane então perguntou para ele para onde ele estava indo e se ele não podia dar uma carona para ela até em casa, já que ele era motorista de aplicativo. Ele disse então que já tinha encerrado as corridas daquela noite, mas que como era muito perigoso naquele lugar, ele ia dar uma carona para ela até um local um pouco mais seguro, que de lá ela poderia chegar com mais segurança até a casa dela. Ela entrou no carro dele e ele levou ela então até a rodoviária da cidade dele, Guararema. Ele deixou ela lá e seguiu seu caminho para sua casa. A polícia foi, é claro, até a rodoviária e pediu as imagens das câmeras para checar se essa história realmente era verdadeira, e eles viram que sim, as imagens mostravam ele chegando na rodoviária com ela descendo do carro e depois ela caminha um pouco ali pela rodoviária e senta em um banco. Pouco tempo depois de ela sentar nesse banco, um homem que trabalhava como segurança ali da rodoviária se aproximou dela e eles começam a conversar. Como era ainda bem cedo, no meio da madrugada, estava frio e ele ofereceu para ela então uma blusa dele e também um pouco de água, mas ela recusou. Eles conversaram por mais alguns minutos e então a Rayane se levanta e sai caminhando junto com esse homem para um local que as câmeras já não mostram mais
aonde eles estariam. Em 31 de outubro, então, 10 dias após o desaparecimento, a polícia, é claro, foi atrás desse homem para saber para onde ele tinha ido com a Rayane. Ele se chama Michel Flor da Silva, tinha 28 anos na época, trabalhava ali na rodoviária como segurança e também era bombeiro. Ele era casado e tinha 2 filhos, nunca tinha tido nenhuma passagem pela polícia e era praticante de artes marciais já há pelo menos 10 anos. A polícia conversou com ele, primeiro ele tentou um pouco negar, mas como tinham todas as imagens de segurança, ele acabou confessando que realmente era ele ali e contou que ele, infelizmente, naquela noite, tirou a vida da Rayane. Ele disse que viu ela chegando na rodoviária e sentando ali sozinha e então se aproximou dela para saber o que ela estava fazendo ali. Ela disse que estava indo para sua casa em Mogi das Cruzes, eles conversaram um pouco e ele ofereceu para ela uma carona porque o primeiro ônibus do dia ainda demoraria um pouco para sair. Ela então aceitou a carona dele e foi o momento que eles saíram andando juntos ali para algum lugar que a câmera não mostrava. Eles então foram para o carro dele e saíram do local e, segundo ele, no meio do caminho, ela começou a demonstrar um interesse por ele. Eles então trocaram beijos e ele parou o carro naquele local onde o celular dela foi encontrado e ali eles tiveram relações sexuais. Ele disse que a relação foi consentida, tudo normal, mas que depois que acabou, a Rayane começou a surtar histérica e começou a bater nele com chutes e tapas, dizendo que ele tinha abusado dela e que ela ligaria para a polícia para denunciar ele. Ela então pegou o celular para fazer essa ligação. Ele disse que entrou em desespero, tomou o celular dela, não deixou ela fazer a ligação e jogou o celular pela janela do carro lá do lado de fora, onde depois o celular realmente foi encontrado. Ele então atacou ela, sufocou, asfixiou ela até ela desmaiar e saiu dirigindo novamente até chegar no segundo ponto, aonde o corpo dela depois foi encontrado. Chegando lá, ele percebeu que ela ainda estava viva. Ele então pegou o cadarço da bota que ela usava e asfixiou ela mais uma vez, dessa vez até a morte. Ele atirou do veículo e deixou ali, abandonou o corpo naquela região e foi embora. Essa versão do Michel de que a relação sexual teria sido consentida não foi aceita durante o seu julgamento e eles consideraram que sim, ele abusou da Rayane, depois tirou a vida dela e ocultou o corpo. Ele então foi preso nesse mesmo dia, dia 31, o dia que ele confessou tudo, e ele foi a julgamento em 30 de agosto de 2019, onde ele foi condenado a cumprir 45 anos de prisão pelo crime contra Rayane. Ele então segue preso até hoje, cumprindo a sua pena.